Queridos irmãos e irmãs, como a gente falava no início dessa missa, hoje a igreja celebra a apresentação do Senhor no templo. Não é aquela apresentação que nós contemplamos quando Maria e José sobem para Jerusalém na festa da Páscoa para levar o menino Jesus. Aquela Jesus tinha por volta de 12 anos de idade. Essa apresentação de hoje, segundo a lei de Moisés, é quando o menino do sexo masculino completa 40 dias de vida. Então, ele, o menino e a mãe, devem ir ao templo. O menino para ser apresentado, para ser consagrado ao Senhor. A mãe para fazer os ritos de purificação. Primeira mensagem desta apresentação do Senhor. Os pais de Jesus, daquele que não precisava ir ao templo, são obedientes. Maria e José eram obedientes à lei do Senhor. É a primeira mensagem que esta apresentação tem que nos deixar. Depois, por que o menino é apresentado para ser consagrado? Isso significa que para Deus nós entregamos o que nós temos de melhor. As primícias, as primeiras coisas devem ser entregues para Deus. Como na Páscoa se entregava as primícias da colheita, os primeiros frutos era para Deus. Esse menino, ou melhor, os meninos do sexo masculino deviam ser apresentados a Deus, o primogênito, para dizer para o Senhor: Senhor, o meu primogênito é vosso, é consagrado a Ti. Se a gente fosse lá ainda no Antigo Testamento, a gente ia explorar mais um pouquinho. A mulher, quando engravidava de um menino, por causa de toda a questão do sangue, ela acabava sendo considerada impura. Ela tinha que ficar afastada por vários dias. Se fosse uma menina, ela ficava afastada muito mais dias do que fosse um menino, para os ritos de purificação. E depois, eles são convidados a apresentar um sacrifício, um par de rolinhos, de pombinhas, porque era uma família pobre, esse tipo de sacrifício. No templo, servindo, havia um homem já muito idoso, chamado Simeão. Porém, era um homem justo, era um homem obediente a Deus. Só que sempre ele pedia ao Senhor: Senhor, não deixe que eu vá sem poder ver a Tua glória. E aquele homem idoso não perdeu a esperança que Deus não o abandonaria. Deus iria ser fiel à promessa. Tome cuidado, porque nós vamos ficando adultos e às vezes velhinhos e vamos perdendo a esperança. A esperança a gente não pode perder para nada. A esperança tira a alegria da pessoa, desanima. A falta de esperança faz com que a gente não reze mais. Simeão não. Já idoso, ele continuava ali no templo todo dia confiando. Imagine-se que nesse dia devia ter muita gente, muita criança sendo apresentada. Mas quando Simeão viu Maria e José trazendo o menino, ele reconheceu que naquele menino estava aquele que ele tanto esperou. Simeão pega aquele menino nos braços e louva a Deus por esse menino. É uma oração que nós, que fazemos votos, que somos ordenados, rezamos todo dia, numa oração que a gente faz à noite, que chama completas. Agora, Senhor, vosso servo pode ir em paz, porque meus olhos viram a vossa salvação, luz para iluminar as nações, e glória para o seu povo Israel. E depois ele fala uma profecia para Nossa Senhora. Porque aqueles que estão ao lado de Jesus passarão
pelo mesmo caminho de Jesus. A ti, uma espada te transpassará a alma, e esse menino vai ser causa de queda e reerguimento para muitos em Israel. A liturgia desse quarto domingo do tempo comum vem falar de modo especial de uma das dimensões que nós recebemos no batismo. No batismo nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. A liturgia de hoje vem falar da profecia. E a profecia, ela anuncia e denuncia. O Evangelho de hoje mostra Jesus como profeta. A primeira leitura que nós temos na missa de hoje é de um grande profeta que chama Jeremias. E pense para você, para Jeremias, não foi fácil sair anunciando. Ser profeta não é uma profissão. A gente não sai falando o que a gente quer. Por isso que é difícil. Porque se fosse para falar o que a gente quer, seria fácil. Se fosse para defender os nossos partidos, nossos interesses, seria mais fácil. Mas o profeta é aquele que, vendo que ele humanamente não tem força, humanamente é incapaz, e de repente Deus o chama e fala: eu te escolhi e quero que você vai anunciar. E a gente olha, se Jesus chamasse hoje a gente para ser profeta, nós adultos, o que nós iríamos responder? Mas Senhor, eu já estou cheio de vícios, cheio de manias, não estou aberto mais para nada, e o Senhor chama para ser profeta? Aí o que ele vai te falar? Isso aqui você não poderia esquecer nunca. O que ele fala para Jeremias: antes que você nascesse, antes que eu te formasse no seio, no ventre da tua mãe, eu pensei em você. Eu te ungi, eu te consagrei. É isso que eu quero que você resgate. Eu te fiz, eu te formei para me anunciar, para ser um profeta. Eu não estou preocupado com o que você está fazendo agora. Se converta e assuma a vocação que eu te formei, como ele diz aqui. Antes que te formasse, no ventre materno eu te conheci. Antes de sair do seio da tua mãe, eu te consagrei. Apresentação do Senhor. Te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa, o cinto, levanta-te, comunica-lhe tudo o que eu te mando dizer. E o que ele vai falar para Jeremias, ele já disse para Maria, já disse para José, através do anjo: não tenhas medo. Se você não sabe falar, não tenhas medo, porque eu colocarei na tua boca as palavras que você precisa falar. E agora vem o mais difícil. Não existe profeta sem passar por calúnia, sem passar por sofrimento, sem passar por dificuldade. O profeta, ele passa por tudo isso e muito mais. Diz o final dessa leitura: eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te defender. Essa é a leitura de hoje. E aí, continuando o que é ser profeta, São Paulo continua escrevendo aos Coríntios. E hoje ele vai dizer assim, que o verdadeiro profeta deve aspirar os verdadeiros dons, os mais elevados. E os dons mais elevados pode ser aquilo que a gente menos entende. Porque elevado para nós, bens do alto, para nós racionais, significam dons que aparecem, significam dons de poder. E aqui é o contrário. Nós devemos aspirar os dons mais elevados. E os dons mais elevados são os dons que menos aparecem.
não existe profeta sem caridade. Não existe alguém que fale de fé sem colocá-la na prática da caridade. E vai terminar dizendo assim: agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas, ou tudo que nós devemos fazer, que nós nunca se esqueçamos da caridade, porque a caridade remove uma multidão de pecados. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho do domingo passado. Domingo passado terminou assim: Jesus estava na sinagoga, em Nazaré, ele abriu o livro, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e lá falava dele. Assim termina domingo passado. Hoje se cumpriu esta profecia. O Espírito está sobre mim, ele me ungiu, me consagrou para libertar, para curar, para evangelizar. E aí é interessante que nesse primeiro momento, quando Jesus está anunciando, vai dizer assim: ele foi elogiado. Todo mundo ficou encantado com o que ele falava. Primeira dimensão do profeta, anunciar. Todo mundo ficou com os olhos, olha, como ele prega bem. E falavam bem de Jesus. Mas quando o profeta começa a mexer naquilo que a gente não gosta, começa a mexer na nossa ferida, é igual a algumas terapias. Quando mexe com coisas boas, né? A gente fica relaxadinho, a gente até gosta. Tem algumas pessoas que até se apega. Mas aí quando começa a trabalhar aquilo que a gente precisa, mexer às vezes em feridas da nossa infância, às vezes alguns desistem no processo, falam: eu não quero mais. Isso está me fazendo sofrer. E tem coisa que a gente só se cura se a gente saber qual é a ferida para ser tratada. E aí Jesus, também para nós, ele precisa falar para nós as nossas verdades. Olha, é aqui que você precisa mudar. E ele falou isso para os fariseus, para os doutores da lei. É aqui que você precisa mudar. Se hoje você acendeu essa vela, espiritualmente ou pegando na mão, é para que ela acendesse na tua consciência e no teu coração esta profecia que Jesus está falando para mim e para você hoje. Você precisa mudar nesta questão, para você se tornar luz. E aí ele vai dizer: um profeta não é aceito na sua cidade, dentre os seus, talvez porque dentre os nossos, nós conhecemos bem o que cada um faz. E aí Jesus agora vai mudar totalmente. Ele é elogiado, agora vai ser caluniado. E ele vai fazer algumas comparações. Vai dizer de Elias e Eliseu. Viu Elias? No tempo de Elias, houve uma seca, ficou sem chuva durante 3 anos e 6 meses. E havia muitas viúvas. E Elias não foi enviado para nenhuma delas. Foi enviado para uma, e era estrangeira, de Sarepta. Por que não foi enviado para todos? Vai entender? Mas foi enviada para uma. Para aquela que ele fala, para pegar um pouquinho de farinha e o restinho de azeite e fazer o pão. E ali aquele pão alimentou aquela viúva e o filho dela por muito tempo. Depois ele vai falar de Eliseu. Na época de Eliseu, tinha muitos e muitos leprosos. Eliseu não curou nenhum. Eliseu foi curar um leproso estrangeiro, o sírio Naamã. Ó, você tem que entrar no rio. Ele não queria entrar. Lembra disso? Aí ele entra lá para se lavar e fica curado da lepra. Jesus está dizendo isso. Também como nós devemos aceitá-lo nas nossas vidas. Nós não devemos fazer como eles fizeram no final desse evangelho. Depois que Jesus deu esse exemplo,
Eles ficaram com raiva, levaram Jesus para fora da cidade, no alto do monte, e queriam ali eliminar Jesus. Jesus, porém, passou no meio deles e continuou o seu caminho. Não tire Jesus da sua vida quando Ele te disser as verdades que você precisa ouvir. Deixar Jesus só quando faz carinho não é suficiente. Quando Ele te fala as verdades no seu coração, não o mande embora. É aí que começa o processo de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.